Olá, estamos começando mais um FloripaCast, o podcast da Câmara Municipal de Florianópolis, que traz assuntos que são relevantes no dia a dia das pessoas que moram aqui na capital catarinense. Hoje, recebendo a advogada Amanda Medeiros, ela que é especialista em direito previdenciário. Amanda, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar hoje aqui para a gente debater sobre um tema super importante, né? Obrigada, eu que agradeço o convite. E acho que esse tema é bastante relevante e ainda gera bastante polêmica. E para quem não sabe, o tema de hoje, fraude no INSS. Isso mesmo, aqueles valores que foram descontados indevidamente no benefício de aposentados e pensionistas, uma bomba, literalmente falando, que explodiu na mídia e que aí tomou conta de várias famílias pelo Brasil afora e, claro, Santa Catarina e Florianópolis não ficou fora disso e por isso a gente está trazendo esse tema para cá. Eu, antes de conversar com a doutora, eu vou passar alguns dados até para as pessoas poderem conhecer um pouquinho de como é que está essa situação e como é que foi descoberto. Esses desvios, né, doutora, teriam começado em 2019 e ido até março deste ano. São cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais desviados. São quase 4 milhões de pessoas que já fizeram a sua contestação junto ao INSS, que não reconheceram esses descontos que foram feitos nos seus benefícios. E destes 4 milhões, pasmem, 3 milhões ainda não tiveram resposta dessas entidades associativas, entidades essas que inclusive foram descobertas várias fraudulentas, né? E segundo o INSS, 1.800.000 pessoas já estão aptas a aderir a esse acordo, que a gente vai falar um pouco com a doutora também, para receber esse dinheiro de volta, só que apenas 340 mil aposentados e pensionistas já aderiram a este processo. Amanda, quando tu ficou sabendo desse rombo e dessa fraude que aconteceu no INSS, faz um retrospecto para a gente, como é que foi os clientes, as pessoas te procurando, tu tentou te informar para saber realmente o que estava acontecendo, até porque é a tua área do direito previdenciário, né? Sim, sim. Então, Fábio, o que aconteceu? Assim que estourou, digamos assim, que saiu nos jornais e tudo mais, naturalmente os segurados, os clientes, os escritórios, meus clientes, começaram a ligar e perguntar se eles foram vítimas, como que fazia para saber se ele estava nessa lista de pessoas que tiveram esse prejuízo. Então, e consequentemente também como que eles poderiam resolver e qual seria a ferramenta ali necessária para resolver esse problema. Então, no primeiro momento, o nosso posicionamento foi de identificar aquelas pessoas que, de fato, estavam tendo prejuízo. E como que isso foi possível? Nós verificamos, dentro do próprio aplicativo ou pelo portal Meu INSS, que o segurado, no primeiro momento, então, o aposentado ou pensionista, né? Ele precisaria ter o login e a senha do Meu INSS e ir lá em extrato de pagamento de benefício, que é um documento que quem tem o vínculo ali com o INSS tem acesso. Uma vez que você entra no extrato de pagamento de benefício, ele ainda precisa ir lá nos descontos de associação. E aí, caso ele não identifique alguma daquelas descontos ali, né? Descontos, ou ele não conheça nenhuma daquelas entidades, ele já é um candidato que, de fato, estava tendo aquele prejuízo. E é importante também a gente lembrar que no primeiro momento, logo que saiu mesmo, não foi assim, informado que era possível solicitar esse cancelamento imediato, não havia ainda uma ferramenta dentro do Meu INSS para que isso fosse feito. Então, porque era tudo muito novo, né? Exatamente, era tudo muito novo. E daí a nossa indicação era, vamos primeiro fazer um levantamento de quem de fato, que a gente pode identificar de quem de fato que estava sendo prejudicado. E nesse primeiro momento,
também é bem interessante a gente lembrar que, além desses descontos das associações, que é o foco né, de toda essa movimentação fraudulenta, há também um outro indicativo, mas que isso provavelmente vai ser discutido num outro momento, que junto com isso há também empréstimos consignados que alguns dos segurados também não reconhecem. E isso também está nesse extrato. Então, até uma dica para o pessoal que está nos assistindo, se você recebe aposentadoria ou pensão do INSS, faça o login e a senha do meu INSS ou peça para o filho, né, para alguém fazer, porque ali você tem acesso a todas as informações do seu benefício e lá no extrato você consegue identificar o que está sendo descontado de você e se você concorda, está ciente desses descontos. Então, esse foi o primeiro momento e a nossa primeira ação, né? Ação. Fazer o levantamento de quem estava sendo prejudicado por meio do extrato do pagamento de benefício. Até porque nesse primeiro momento entrava todo mundo, né? Porque não se tem uma noção, quando se fala pensionista e aposentado, todo mundo acaba entrando num ciclo comum de todo mundo, né? E eu queria eu até achei interessante porque isso aconteceu com a minha mãe, né? Então, eu fiz todo esse processo que tu falou, meu INSS, tal. E aí, quando eu entrei lá nas associações, tinha os empréstimos estavam corretos, aí quando eu entrei tinha um desconto no nome de uma associação. Eu fui pesquisar que associação era essa, era uma associação de Brasília, porque na realidade era como se fosse uma confederação que atuava com várias associações de vários municípios. E na realidade o que aconteceu? A minha mãe, quando ela se associou à Associação dos Aposentados e Pensionistas aqui, ela fez essa associação para poder ter acesso ao plano de saúde. E aí disseram, olha, tem uma taxa mensal de 40 e poucos reais que vai ser descontado todo mês no seu benefício. Só que naquele primeiro momento, nesse calor do problema, eu não reconheci essa associação com a associação que ela tinha realmente fechado o acordo. E aí nós fizemos a reclamação que dizia ali que aí já estava aberto esse processo e fizemos ali. Depois, quando eu fui fazer a pesquisa da associação, realmente eu vi que era aquele desconto que ela tinha ido lá, tinha autorizado, tinha assinado. Só que o que nos gerou estranheza é que depois disso tudo, nós recebemos um informativo da própria associação dizendo que esse valor de R$40 que vinha sendo feito no benefício dela passaria a ser feito na conta, na fatura do plano de saúde. Sim. E aí nós ficamos pensando, será que a associação tinha algum tipo de falcatrua e resolveu fazer isso para tirar o corpo fora? Ou realmente isso é para fazer com que se tenha uma maior responsabilidade daquilo que está sendo repassado e realmente, não, a pessoa deu o aval e está sendo, eu estou vendo que realmente está sendo descontado porque eu estou usando o plano de saúde. Como é que tu vê isso? Aconteceu? Como é que foi? Então, o que acontece? A gente viu o primeiro momento que foi identificar, né? Certo. Depois, o que aconteceu? Para estancar esses descontos, houve um bloqueio geral em todos os benefícios em relação a desconto de associação. Entendi. E esse bloqueio não foi levado em consideração se era um desconto legítimo ou não. Ou não. Por isso, então, nesse primeiro momento, onde começou, então, o procedimento para... Vamos fechar a torneira. Isso, exatamente, Fábio. Então, eles bloquearam essa possibilidade de desconto associativo, da mesma maneira que às vezes a gente bloqueia o benefício para não ser possível fazer o empréstimo. Isso. Então veio, só que isso foi, que a gente chama no direito de ofício, então o próprio INSS fez o bloqueio desses descontos, inclusive o mês que foi feito o bloqueio, o desconto daquele mês foi pago, foi restituído no mês seguinte, onde havia a indicação ali, se eu não me engano, foi abril, e foi pago em maio, porque estourou a fraude em março, aí se identificou em abril, e aí em maio os segurados que tiveram desconto em abril
tiveram ressarcimento em maio. Então, foi por isso. Como houve esse bloqueio, então, mesmo que fosse legítimo, esse desconto acabou sendo levado para outro lugar por conta disso. E aí, a partir daí, é que se começou um plano de ação governamental, identificando como que seria feito tanto uma maior segurança para não haver novamente esse desconto, como também para buscar esse ressarcimento. Só que quando começou isso, então muitos segurados, que daí é o que entra também a nossa parte como advogados, né? Então muitos segurados que haviam passado pelaquela primeira fase, identificar se eles estavam tendo prejuízo ou não, então havendo ali a identificação do prejuízo, começou o ingresso de ações judiciais. E aí, nesse primeiro momento, houve a solicitação tanto da restituição dos valores dos últimos 5 anos, onde foi identificado esse desconto, então o dano material, que a gente chama no direito, né? Certo. Quanto também o eventual dano moral. Então, muitos segurados, nesse segundo momento, entraram com as ações judiciais. E aí, claro, houve ali uma corrida para o judiciário e que entra, então, que culminou com a terceira fase, que é esse acordo que nós tivemos aí, tem uns 15 dias, né, que foi identificado essa proposta de acordo. Porque assim, né, Amanda, o que dá para entender nesse momento é que assim, ó, quem é menos leigo no assunto, procurou a área jurídica, por exemplo. Mas tem muitas pessoas que são leigas nesse assunto, que ficaram sabendo através da internet, da mídia e tal, e que foram fazer somente esse processo que o INSS pede, de ir lá, clicar e tal, botar tal. O que diferencia de um para outro? O que vai realmente, a pessoa que não procurou uma ação jurídica, um advogado, ele vai conseguir chegar, vai ser mais demorado o ressarcimento, ou o fato de procurar a área jurídica um advogado vai trazer, de repente, um ressarcimento maior por causa de os danos serem outros tipos de danos ocasionados? Como é que foi isso? Bom, o que acontece? Aqui também a gente precisa separar 2 categorias de quem teve esse prejuízo, tá? Quem não ingressou com a ação, quem acompanhou ali as diligências do governo, né? Então falou, olha, você identificou, a gente vai fazer o cancelamento. Aí o que acontece? Na sequência, foi aberta então uma tarefa dentro do INSS para que o segurado solicitasse o ressarcimento. Como que funciona, né? O segurado entrou lá no aplicativo dele ou pelo site e solicitou a restituição. Nesse primeiro momento, essa solicitação ela vai para a associação que estava fazendo desconto. Essa associação ela tem um prazo de 15 dias para demonstrar que, de fato, aquele desconto é legítimo, né? Que é legítimo, enfim, tem a documentação, tudo certinho, falando que o segurado estava de acordo. Só deixa eu te interromper. Ela é que tem que comprovar ou o beneficiário é que tem que comprovar através de... Ele tem que ter um documento dizendo que assinou, alguma coisa desse tipo? Não, é... A associação. Que ela foi intimada, ela é que tem que comprovar. A associação que tem que demonstrar que ela efetuou esse desconto de forma legítima, tá? Se ela não faz isso durante 15 dias, aí entra o acordo que daí o INSS que tem que ressarcir isso, mas isso já é a terceira parte que a gente vai falar. Então, nesse primeiro momento, essas pessoas que não entraram com o advogado, digamos assim, fizeram esse procedimento. Isso. A maior parte delas, antes de vir esse acordo, não teve nenhuma resposta. Ficou inerte. Foi esses dados que a gente falou. Exatamente, ficou ali. Muitas delas fizeram essa parte, não tiveram resposta e, por conta dessa ausência, procuraram um advogado especializado. Aí, o que acontece? Digamos que essa pessoa fez todo esse caminho que a gente acabou de mencionar e entrou com uma ação judicial. Na ação judicial, o advogado ele pode tanto requerer só os últimos 5 anos, quanto ele pode requerer os últimos 5 anos mais um dano moral. Para quem fez isso, ingressou com a ação e não aderiu ao acordo, vai seguir normal. A ação vai ser julgada, normal. Se você tinha ingressado com a ação e você fez o acordo na via administrativa, aceitou, então você
abre mão da ação. Anula. Anula. Um dos requisitos, uma das É cláusulas do Entendi. acordo proposto é que o segurado deve abrir mão, deve, digamos, desistir, né, da ação judicial que ele fez em relação a isso. Mas esse acordo ele recebe como? Ele recebe através da internet? Como é que ele recebe esse acordo? Ele vai receber, pelo menos conforme consta ali, pelo próprio INSS, porque é o INSS quem vai fazer esse pagamento via benefício. Entendi. Da mesma maneira que foi feito aquele cancelamento e foi restituído, digamos assim, é para ser feito dessa maneira. Aí o INSS ele vai dizer em quantas vezes, o valor, e vai ser debitado, e a forma que vai ser, está dentro desse acordo. Exatamente. Entendi. Exatamente. E a situação daqueles que ainda estão zerados de não fizeram a denúncia, não entraram no INSS, ainda há tempo, não tem tempo, como é que está isso? Tem tempo, plenamente possível, você continua, os mesmos procedimentos continuam válidos. O direito de ação, ele é válido a qualquer momento. Uma ressalva importante é que a gente precisa lembrar que no direito, principalmente esses valores que a gente chama de trato sucessivo, ou seja, são valores que são pagos mensalmente, quando você tem um prejuízo, como esses descontos, por exemplo, né, e esse prejuízo ultrapassa esse prazo de 5 anos, a gente tem que lembrar que depois de 5 anos ocorre a prescrição. Caduca, como a gente Caduca, diz. como o povo gosta de falar, né? Caduca. Então, se você já está nesse prejuízo há mais tempo, principalmente considerando que começou em 2019, então, se você não estiver atento, você pode perder, digamos assim, de ver restituídas as primeiras parcelas que teve lá atrás. Então, é importante o mesmo caminho, né? Entrar no extrato, verificar se tem desconto, já fazer a impugnação, pedir a restituição e aí ver se vale a pena, né? Cada caso é um caso. Se vale a pena fazer essa restituição na via administrativa, se de fato Depende isso vai muito ser do valor pago. também, né? Depende muito do valor. E uma coisa que eu acho que vem acontecendo muito e acontece principalmente, a gente que é jornalista, a gente tem notado muito isso, é que os falsos processos judiciais e outros golpes as pessoas acabam aproveitando para usar esses artifícios em cima já de um problema, causar um outro problema, né, doutora? Isso é muito verdade. Todos os dias a gente vê notícia, a gente sofre na pele com isso, o golpe do falso advogado. Então, às vezes, porque o que acontece? Essas informações de processo, às vezes você tem uma ação lá antiga e tem ali um valor para receber, um precatório, uma requisição de pequeno valor. Essas informações, praticamente todas elas são ali para o público, são públicas. Então, esses falsários, eles entram na internet, pegam as tuas informações, tem inclusive o teu contato. Foto do próprio advogado? Foto, E aí entra em contato com esses segurados, falando, eu vi aqui que você tem 100 mil para receber, por exemplo. Então, faz o seguinte, o Estado vai antecipar esses valores e aí eu preciso que você deposite 10 mil para liberar e aí vai liberar, não 100, mas vai liberar 70 se você depositar 10, por exemplo. Isso não existe, tá? Se você tem requisição de pequeno valor, né, as RPVs, se você tem precatório, é importante que você busque informação com o seu advogado. Né? Claro, há um tempo atrás, aí tem uns 2 meses, né, o Estado de Santa Catarina, ele entrou em contato com as pessoas que têm precatório estadual para receber, para fazer uma proposta de acordo. Só que essa proposta de acordo, como que funciona, tá? O Estado, ele colocou ali um edital, tá? Nesse edital, o segurado, então a parte que tinha o processo, ele poderia escolher o deságio, que a gente chama, ou seja, quanto que ele está disposto a perder, digamos assim, para receber antes, depois, né? Então, o que acontece? O Estado colocou, você pode optar por 20, 25, 30, 35% e 40% de deságio. Então, essa informação ela foi no processo, eu como advogada, entrei em contato com os meus clientes e falei, o seu precatório não tem previsão de pagamento, porque a gente sabe que os precatórios estaduais, eles levam um tempo grande para receber, né? Não tem previsão de pagamento, mas o Estado... Existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Você quer aderir?
E essa adesão, também é importante lembrar, ela não é automática. Você vai encaminhar no processo, via processo judicial, qual desses percentuais que você está disposto a abrir mão, vai encaminhar para o Estado vai dizer se ele aceita ou não a sua proposta. Porque, por exemplo, eu tenho um precatório de R$90 mil e eu quero abrir mão só de 20%. Pode ser que a minha proposta para o Estado não seja interessante, que ele vai dizer, olha, se você está disposto a abrir só 20%, eu vou deixar aqui na fila, quando chegar a tua vez eu faço o pagamento integral, né? Mas em nenhuma dessas hipóteses você vai ter que depositar um valor antes, não existe isso. O máximo que você pode pagar no processo judicial é custas do processo, né? Eventual honorários de sucumbência, mas depositar um valor a título de nada para receber não existe isso. Para você que está acessando agora o nosso YouTube ou está através da TV Câmara com o nosso FloripaCast, né, que é o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis, nós estamos conversando com a advogada Amanda Medeiros, ela que é especialista em direito previdenciário. Estamos falando da fraude do INSS, né, essa fraude que começou lá em 2019 e que foi descoberta no início desse ano e que até março desse ano ainda estava acontecendo. Fecharam a torneira, como a gente falou, e o INSS agora está começando a tentar pagar aquelas pessoas, né, os beneficiários que foram fraudados, os aposentados e pensionistas, e a doutora está dando algumas explicações nesse último caso agora, se você pegou ali que ela estava falando, na realidade é que a gente está dizendo que através desse golpe, né, dessa fraude do INSS, estão surgindo outros golpes e pessoas que estão se aproveitando, se passando por advogado, dizendo que consegue liberar o dinheiro mais cedo e tal. E na realidade isso não existe, que é o antigo golpe do bilhete premiado. Isso não existe, né? Pagar dinheiro para ganhar um bilhete premiado. Doutora, como é que as pessoas podem agir, né? No caso, a senhora estava falando de procurar o seu advogado e tal, mas existe a possibilidade de... Acho que é só pessoalmente, né? Só conversando pessoalmente com o advogado. Não tem como tu pesquisar e saber que aquilo ali é verdade ou não, né? Porque eles são muito, muito ligeiros nisso, né? Fábio, o pior é que tem sim. Tem? Tá? O que acontece? Quando a pessoa ela tem uma ação judicial, pelo menos a política assim, da minha advocacia, tá? Ela tem o número do processo dela, tem a chave de consulta, então ela consegue ver tudo o que eu coloco no processo e tudo que a outra parte, o réu, eu falo réu porque normalmente eu trabalho com o autor, né? Eu trabalho entrando com a ação normalmente. Então ela consegue acompanhar, tá? Recebeu uma ligação. O que a pessoa tem que falar? Olha, eu vou entrar no meu processo, vou ligar para o meu advogado certinho e já retorno para você. Se você falar isso, o golpista já vai pensar duas vezes. Bom, ela tem acesso no processo. Se o que essa pessoa falou para você não está no processo, não existe. Não existe. Por exemplo, essa proposta de acordo do pagamento dos precatórios do Estado, que teve bastante rolo nisso, né? Bastante fraude, bastante ligação falsa. A pessoa que tem o número do precatório dela, tem o número do processo, ela consegue entrar, ela consegue ver a posição que ela está. Ela consegue saber quais os termos do acordo proposto e não vai estar no processo que você tem que pagar 10, 5 mil para receber o seu precatório. Entendi. Então, peça o número do seu processo para o advogado, se não for público, peça a chave de consulta. Esse processo é seu, por mais que você tenha um advogado, a gente é só procurador, a gente só representa você. Até porque ele está pagando por isso também, exatamente, né? Pelo serviço, né? Exatamente. Doutora, a gente falou, né, da situação que ainda existe a possibilidade dos aposentados e pensionistas poderem dar entrada no processo, né, para tentar saber se foram, se receberam o golpe ou não. Vamos dar um exemplo, vamos no coloquial mesmo. Eu sou um aposentado e hoje eu resolvi pesquisar e procurar para saber se eu fui lesado. Como é que eu devo proceder? Entrar no meu INSS primeiro, seja pelo aplicativo ou pelo site. Tira o extrato. Não tem o meu INSS? Vai ter que fazer a senha. Pela internet eu consigo fazer? Pela internet vai ter que fazer. Uhum. Tá. Hoje em dia, o portal eGov, ele é fundamental. Tem que ter, né? Tem que ter. Aquele
Bronze, prata e Isso, ouro, né? Dependendo hoje, do que for. exatamente, hoje, Fábio, é tudo Tudo. por ali. É, IPVA, imposto de renda. Eu estou assinando documento por lá agora, eu não sabia nem que fazia isso. Assinando, tudo, Coisa tudo boa. por ali. Então, é a mesma senha que você vai ter que fazer. Ah, Amanda, eu não tenho internet, eu não tenho parente. Aí você tem que ir numa agência do INSS. É isso que eu queria saber. Pode ir na agência. É claro que hoje em dia, como esse processo do INSS, ele é muito digitalizado, né? Ele é praticamente todo eletrônico, algumas agências elas têm ali um horário reduzido, tem uma dificuldade um pouco maior de servidor, mas você pode sim ir na agência e explicar a situação. Olha, É direito dela procurar uma agência. É direito dela, tá? Ó, eu sou aposentado, eu não tenho ninguém para fazer essa senha, eu não tenho acesso, eu quero o extrato do pagamento do benefício para identificar se eu fui lesado por conta desses descontos de associação. Então, pode ir sim na agência. Mas no banco eles não fariam, por exemplo, cadastrar o meu INSS para o aposentado? Ou eles vão fazer só para te dar o extrato do que tu está pedindo? Ou se a pessoa chega lá, porque tem muita gente leiga, né, que não sabe, eu queria que a senhora me ajudasse a fazer. Então, o extrato do banco... É uma coisa particular, né? É uma coisa particular e ela é mais difícil a visualização. Porque o extrato... Primeiro vem tudo, né? Vem tudo, e cada banco vai fazer de um jeito. Entendi. Aí, assim, a pessoa que está no banco, ela não tem a obrigação de fazer a senha para você. Claro, se você pega, né, uma pessoa que está trabalhando de boa vontade e tal, mas também a gente tem que pensar o seguinte, tem muita gente de boa fé ainda, tem muita gente boa no mundo? Tem, mas vai saber com quem que você está, né, enfim. Vai saber. Né, e assim, querendo ou não, é uma senha... Tem gente de má fé em tudo quanto é lugar, né? Então, é uma senha que... claro, depois se você quiser trocar essa senha, daí é outra história, mas pensa se ela bem. já nem sabe fazer, como é que vai trocar, né? Exatamente. Então, a minha recomendação é ir numa agência, porque aí você fala, ó, fui naquela agência, falei com aquele atendente, foi ele que me ajudou, eu não iria no banco. Tá, peguei o extrato no banco, e aí? Pegou o extrato no INSS. Ah, no INSS, isso. Pegou o extrato no INSS, aí vai lá e identificou as associações. Tá. De fato, você foi lesado. Nesse caso, mais uma vez, o ideal é você ter o passo a passo, tanto que todas as informações que a gente tem da mídia é tudo pelos canais Meu INSS ou pelo site, né, pelo portal. Se você não tem, também vai ter que ir na própria agência solicitar que o próprio servidor faça para você. Porque a mesma coisa que você vai ter em casa, você vai ter numa agência do INSS. A diferença é que é um servidor do INSS que vai estar fazendo para você. Mas ele vai abrir o procedimento, ele vai fazer tudo direitinho ali que tem que fazer. Entendi. Então, esse processo é importante deixar claro, ele é eletrônico. Então, o primeiro passo é abrir o site do INSS, baixar tal, fazer toda... Ah, não sabe, sou leigo, procura uma agência do INSS, que lá eles vão te dar todas as informações em relação a isso. Tá, aí fui lá, coloquei, vi que estava errado, cliquei, fiz a adesão, e aí? Fez a adesão. Daí aqui, se você fez a adesão ao acordo, aí você vai entrar ali na ordem de pagamento, que ainda não foi liberado. Entendi. Pelo que indica, vai ser por lotes, né? Tá. Ainda não foi liberado quando que vai ser o primeiro lote, segundo, não tem data, não tem nada. Eles estão ainda fazendo a adesão desse acordo. Eu acho que deve ser assim... Quanto mais demora, mais para trás tu fica? E também vai ter a questão da prescrição, mas eu acho que eles estão tendo uma noção de quanto que vai ser o orçamento para fazer esse pagamento na via administrativa no primeiro momento, né? Entendi. Doutora, e se eu não abri o meu INSS, não fui numa agência do INSS e resolvi procurar diretamente um advogado? Aí o advogado vai entrar com uma ação judicial, ele pode, inclusive, tentar fazer esse pedido para você na via administrativa, porque um advogado pode também atuar na via administrativa, a gente faz tanto o procedimento judicial quanto administrativo, e se ele quiser, na sequência, ele entra com uma ação judicial, e aí, na ação judicial, ele pode pedir tanto dano moral quanto tanto dano material quanto dano moral. Claro que assim, o dano moral hoje, principalmente no direito previdenciário, não é uma coisa certa, não é uma coisa assim, vou ganhar 50 mil reais de dano moral. Não, isso não existe. É analisado caso a caso, se de fato você... digamos que era uma pessoa que
ela já era uma pessoa com uma condição de vulnerabilidade, um benefício ali de salário mínimo, tinha muito gasto com médico, né? Eram muitas pessoas da família que dependiam daquele valor. Então, às vezes, se no caso concreto você consegue demonstrar que aquele desconto realmente onerava demais entendi. aquela família, então, claro que o dano moral, às vezes acontecer. ele pode acontecer. É porque antigamente a gente falava muito assim, né? O que acontecia? O cara trabalhava numa empresa, aí um funcionário daquele entrava na justiça, ganhava, e todo mundo, vai que é causa ganha, vai que é causa ganha. Não, vai que tu... Não, na realidade não é assim. Pode um ganhar ou pode o outro não ganhar, né? Exatamente. Hoje em dia, o direito, o dano moral, né, a indenização, não só para isso, tá? Mas para o nome no Serasa, que era uma ação que todo mundo entrava antes, Teve né? uma que vazou, né? Disseram que teve um problema que teve uma que todo mundo entrou, né? Todo mundo, né? Com companhia aérea também. Então, eram ações que você entrava ali, telefônica também, né? Isso. Eram ações ali que você tinha, era pelo menos R$10.000 de dano moral, você conseguia. Hoje em dia não é assim. Então, é necessário ter muita responsabilidade, porque a ação judicial sempre tem risco de custas, tem risco de honorário de sucumbência, que é a parte que perde vai ter que pagar para a parte que vence. Pagando, né? Exatamente. Imagina, não ganhar e ainda ter que pagar para outra parte que te causou um dano. Ah, tá, porque aí na realidade eles vão pedir, o advogado vai pedir os danos morais em cima do INSS. Uhum. E se não ganhar, o INSS pode, como é que ele... Ele pode entrar não, na verdade... Já faz parte do... Faz parte do rito do processo. Isso. O que se chama? Quando você entra com uma ação, né, você tem os riscos inerentes do processo. Então, digamos que eu entrei com uma ação ali pedindo dano moral e dano material. Aí, eu perdi no primeiro grau, tá? E eu tô no rito ali das pequenas causas, porque normalmente esses processos vão ser no juizado. Perdi. Aí eu vou fazer o seguinte, não, eu quero recorrer. Aí recorro. Aí perco novamente. Essa segunda confirmação da negativa pode gerar o que a gente chama no processo de honorário de sucumbência, que a parte que perde paga sobre o advogado da parte vencedora. É isso que eu ia dizer, porque na realidade eu sou o INSS, estou lá quietinho, vou ter que acionar um advogado para uma coisa que estão me colocando na justiça. E eu acabo demonstrando que eu não tive culpa, eu não vou pagar por um serviço que eu estava lá no meu canto, né? Então, entendi. Então, corre esse risco também. Mas pela experiência da senhora, não precisa me responder em quantidade, mas quantas pessoas procuraram a senhora? Foram muitas, poucas? Tem processos? Como é que foi? Tem alguns processos, sim. Inclusive, foi muito engraçado, porque antes de sair na mídia, uns 15 dias antes, mais ou menos, uma segurada me procurou. Na verdade, essa ação em especial, ela era da mãe dela. A mãe dela acabou falecendo e aí naquela coisa de ver pensão e tudo mais, ela identificou um desconto que ela não conhecia. E eu também não conhecia, daí a gente fez ali a impugnação, foi atrás da associação, não teve resposta e a gente conseguiu, teve a sentença já, foi procedente, que é uma ação normalmente rápida, né, no juizado, é na Justiça Federal, então acaba sendo mais rápida, mas nós tivemos sim bastante procura. 6 bilhões e 300 milhões é muito dinheiro, né? Desviado, né? É bastante dinheiro, né? E é um rombo... Como é que se faz um rombo de tanto tempo sem ninguém saber, né? Então, é que foram muitas pessoas lesadas, né? Então, a gente viu ali que tinha desconto de R$30 aqui, um outro de R$80 ali, outro de R$20 ali. Então, para essa quantidade de pessoas também, então, acabou pulverizando muito. E é engraçado porque nesse extrato que a gente tira, tem tanto descontinho, vem desconto do imposto de renda, daí às vezes a pessoa tem ali, aposentado faz muito empréstimo, né? Entendi. Então às vezes tem ali 3, 4 empréstimos, um desconto a mais, ele nem vê, nem percebe. Quando eu tirei o da minha mãe, eu vi que tinha vários assim, mas aí a gente foi conferir, né? Para saber, não, esse realmente eu fiz, esse aqui foi renovação, esse foi... E eu acho também, né, doutora, que essa fraude no INSS
fez com que as pessoas também se atenassem do que elas podem pesquisar no próprio extrato do INSS, né? O que elas podem entender com relação àquilo, do que estão gastando, o que estão recebendo, que muitas vezes, assim, ó, eu acho que a maioria das pessoas, elas estão acostumadas com aquele valor, elas pensam naquele valor, gastam em cima daquele valor, mas muitas vezes não sabem nem o salário realmente qual é o real, né? Eu acho que isso também alertou bastante as pessoas, né? Alertou, e eu falo sempre, né, para os meus clientes e para os meus alunos também, eu também dou aula, né? Gente, o cadastro no meu INSS hoje, ele é uma realidade vital, eu acho, tá? Então, as pessoas, elas têm que saber entrar, tirar porque ali está tudo que você precisa, a carta de concessão, que é aquele documento que o segurado recebe quando ele se torna aposentado, você consegue tirar um extrato só dos empréstimos que você tem. Então, quantas parcelas ainda falta, qual é o banco, tudo isso está dentro do aplicativo ou do portal. Então, se você é aposentado ou pensionista e você tem dificuldade, conversa com o filho, com o sobrinho, com o neto, né? Porque é fundamental. Ali existem vários documentos. O extrato geral para a declaração do imposto de renda, que é ótimo também. Se em algum momento você teve benefício por incapacidade ou alguma doença grave, por exemplo, isso é uma dica muito interessante. Se em algum momento da vida você teve uma doença grave, digamos que eu tive um câncer de pele lá em 1999 e me aposentei muito tempo depois, nem me lembro mais desse câncer de pele que eu tive, mas foi um câncer, era maligno, me aposentei. E na época, às vezes você pegou um auxílio-doença, por exemplo. Tá tudo ali no seu documento e hoje você pode ter direito à isenção do imposto de renda. Porque em algum momento você teve uma doença grave, agora você está aposentado e a prova está toda dentro do meu INSS. O INSS já reconheceu que você teve uma doença grave em algum momento. E aí a aposentadoria ou a pensão agora gerou esse direito à isenção do imposto de renda. Então, é muito, muito importante que o segurado, aposentado, enfim, qualquer pessoa que... Até a gente, tá, que trabalha, que exerce atividade remunerada, nós temos que ter o nosso cadastro em dia. Se eu entrar no meu INSS hoje, eu, Amanda, como advogada e como empresária, eu tenho extrato de todas as contribuições que eu fiz na vida. Então, eu tenho ali o tempo de contribuição, uma noção de quando eu vou conseguir me aposentar. Então, isso é um alerta não só para aposentado e pensionista, para todo mundo que exerce atividade e contribui para o INSS. E antigamente era filas e filas, né, no INSS para ter, de repente, para fazer uma pesquisa, para saber uma informação que hoje em dia tu consegue na palma da mão, Exatamente. Né? Eu sou dessa época, inclusive, de ir para a agência do INSS às 7 da manhã com senha, para pegar extrato de cliente, para pegar documento de cliente, que hoje com a senha... A minha mãe, ela é aposentada na Casana, e quando ela fez a aposentadoria dela, ela teve um problema desse. Ela deu a entrada na aposentadoria, que eles começaram a fazer aqueles incentivos, né? Para quem queria se aposentar, ela se aposentou, pegou o dinheiro, assinou, e quando ela foi ver, faltava 9 meses pelo cálculo do INSS. Então, ela teve que contribuir durante 9 meses para depois poder... Mas se tivesse, né, se fosse na época de hoje, pelo menos já teria uma noção de que quantos meses ela tinha, realmente podia se aposentar ou não. E hoje dá para ver tudo isso, né? Dá, fazer um planejamento previdenciário, identificar o melhor momento para se aposentar é fundamental. Amanda Medeiros, advogada, direito previdenciário, quero te agradecer, obrigado por ter prestado esse teu tempo aqui para a gente trocar uma ideia, que é super importante, é um tema que, como a gente falou, que estourou como uma bomba, mas que tem muita gente leiga ainda que não procurou, que não sabe como proceder, e hoje a gente pôde tirar um pouco dessas dúvidas e dizer que a TV Câmara está aberta aí para qualquer outro tipo de assunto que tu achar interessante a gente colocar aqui. Tá ótimo, eu que agradeço todos que vão nos ouvir depois e fico à disposição também para qualquer dúvida, esclarecimento que se fizer necessário. Obrigado. Amanda Medeiros, advogada, direito previdenciário, trocou uma ideia legal com a gente hoje sobre a fraude do INSS, os valores descontados indevidamente desde lá de 2019 até março desse ano. Falamos bastante. Você que ainda não teve a possibilidade, você que é aposentado ou pensionista, ainda não conseguiu dar entrada no seu processo, entra lá no meu INSS, tem lá através do Gov, você vai poder tirar o seu extrato, saber direitinho, aderir
aí ao programa do INSS para o pagamento que ainda não saiu. Mas se você ainda tiver mais dúvida, pode procurar a doutora Amanda Medeiros ou qualquer outro advogado que vai poder tirar as suas dúvidas com relação a isso. E para você que não assistiu o nosso programa na íntegra, aliás, o nosso FloripaCast, é só acessar as nossas redes sociais, vai lá no YouTube, tem lá separadinho o nosso podcast, ou fica na programação da TV Câmara, você pode assistir com a gente. Muito obrigado pela participação de todos, doutora, muito obrigado e até o próximo FloripaCast, o podcast da Câmara Municipal de Florianópolis.